Experimente, pode ser que você goste. A seção texto original deste capítulo não foi escrita por um psicólogo famoso. O texto é um trabalho de 2001 do jornalista vencedor do Prêmio Pulitzer e famoso analista de noticiários de televisão, Haynes Johnson. Não fique chateado ao perceber que ele fala sobre xadrez. Não é preciso saber nada sobre o jogo para apreciar a intensa paixão humana e o drama da história contada por Johnson. E você também verá como o texto se relaciona com eventos da psicologia da época moderna. O campeão de xadrez se rende ao computador engenhoso. Garry Kasparov não era somente outro grande jogador de xadrez, o mestre de todos os mestres. Em um consenso universal, ele era considerado o maior jogador de xadrez da história. Na primavera de 1997, aos 34 anos, no auge da expansão econômica, ele mantinha o posto de campeão mundial há 12 anos. Nunca tinha perdido uma partida sequer contra um oponente individual. Nunca demonstrou nada além de confiança absoluta em seu gênio do xadrez. Sua atitude em relação a qualquer rival beirava o desprezo, um traço, conforme esperado, que ele exibiu novamente depois de vencer o primeiro de 6 jogos em sua revanche anunciada em maio, em Nova York, contra um adversário que ele havia derrotado tranquilamente há apenas um ano. Quando a partida foi reiniciada, os especialistas em xadrez que se reuniram para observar o grande campeão esmagar seu inimigo testemunharam algo tão inesperado que os deixou sem palavras. Eles não estavam sozinhos. Milhões de observadores que seguiam a disputa pela internet e por conexões de televisão em todo o mundo ficaram surpresos ao ver Kasparov exibir sinais atípicos de confusão. Primeiro, ele mostrou uma crescente dúvida, seguida por medo, desespero e perda de controle. Por fim, parecia estar tendo um colapso nervoso. Ele estava apavorado. O primeiro sinal de que o campeão estava à beira de um colapso surgiu durante a segunda partida. Foi ali que Kasparov se deparou com algo único em sua experiência. No passado, ele sempre tinha conseguido explorar as fraquezas de um oponente ao compreender o padrão de pensamento que estava sendo empregado contra ele, mas dessa vez não conseguiu. Aquela segunda partida terminou empatada. Depois, veio outro empate. Então seu adversário venceu uma partida. Quando os competidores voltaram a jogar, em um sábado, a partida estava bem equilibrada. Kasparov começou de forma agressiva, brilhante. Ele sabia que estava ganhando. Seu adversário reagiu com uma série de movimentos inspirados e brutais que o deixaram visivelmente abalado. Os mestres ficaram chocados ao ver o campeão pela primeira vez em um estado lastimável. Ele foi forçado a aceitar outro empate. Depois de uma pausa de um dia na partida, o desfecho veio na segunda-feira. A atenção mundial foi ainda mais intensa. Redes de televisão designaram correspondentes para cobrir o evento em suas transmissões no horário nobre. Jornais enviaram seus melhores redatores, e não apenas os analistas de xadrez, preparando-se para registrar os resultados finais na primeira página. Eles e outros milhões que estavam assistindo pela TV e pela internet viram o grande Garry Kasparov, o campeão consumado, cuja confiança suprema só podia ser comparada com sua arrogância, ser substituído por um jogador nervoso e vazio, com olhos escurecidos e inquieto. Ele parecia derrotado antes mesmo de fazer o primeiro movimento. Kasparov ficou ainda mais desanimado depois que movimentos rápidos e implacáveis o deixaram encurralado. Em um momento impressionante captado pelas câmeras de televisão e depois nas capas dos jornais, o campeão se inclinou sobre o tabuleiro de xadrez, colocou as mãos sobre o rosto e cobriu os olhos, baixando a cabeça com tristeza. Este se tornou um retrato duradouro do desespero humano. Momentos depois, Kasparov se levantou repentinamente. Ele anunciou que estava desistindo do jogo e da partida depois que apenas 19 movimentos tinham sido feitos. Os mestres ficaram impressionados com a forma como o campeão desmoronou abruptamente. Isso teve o impacto de uma tragédia grega, disse o presidente do comitê de xadrez responsável por oficializar a partida. A reação de Kasparov foi mais simples. Perdi o meu espírito de luta, explicou. Não estava mais com vontade de jogar. Quando questionado sobre o porquê, em uma tumultuada coletiva de imprensa minutos depois, ele respondeu: "Sou um ser humano. Quando vejo algo que está muito além do meu entendimento, fico com medo." O que Kasparov viu que estava além de seu entendimento? O que o aterrorizou, a ponto de ele não conseguir mais jogar o jogo em que era considerado o melhor do mundo?
E o que isso tem a ver com a história da psicologia? Você já deve saber, ou supôs corretamente, que Kasparov perdeu para um computador. A dramática e altamente divulgada vitória de um computador sobre o homem simboliza e reflete as grandes mudanças que já estão a caminho, tanto na psicologia quanto na cultura como um todo, conforme veremos adiante. Agora, vamos seguir a natureza dinâmica da psicologia ao longo do século XXI. As escolas de pensamento em perspectiva. Vimos até aqui de que maneira cada uma das escolas de pensamento da psicologia se desenvolveu, progrediu com o passar do tempo e então, com exceção da psicanálise, se tornou parte do pensamento psicológico contemporâneo geral. Observamos ainda que cada movimento extraiu forças da oposição à escola anterior e que, quando não havia mais motivo para protestos, quando a nova escola havia esgotado as divergências, deixava de ser revolucionária e se tornava a ordem vigente, pelo menos durante algum tempo. Estruturalismo, funcionalismo e psicologia da Gestalt. Cada escola contribuiu substancialmente para a evolução da psicologia. Esse fato se aplica até mesmo ao estruturalismo, embora esse movimento tenha publicado pouco material relacionado à psicologia como a conhecemos atualmente. Não existem mais estruturalistas como Titchener na psicologia moderna, e isso ocorre há mais de um século. No entanto, o estruturalismo obteve enorme sucesso em promover a empreitada iniciada por Wundt, estabelecendo uma ciência da psicologia independente e livre das limitações da filosofia. O fato de o estruturalismo haver fracassado em dominar a psicologia, fazendo-o apenas por um curto período, não desvaloriza a sua realização revolucionária como a primeira escola de pensamento da nova ciência e a fonte vital de oposição para os sistemas seguintes. Analisemos o sucesso do funcionalismo, que não conseguiu persistir como escola separada. Os funcionalistas buscavam apenas impor uma atitude ou um ponto de vista, e nesse aspecto, o funcionalismo obteve êxito em penetrar no pensamento psicológico norte-americano. Na medida em que a psicologia norte-americana atual é vista mais como uma profissão científica e suas descobertas são aplicadas praticamente em todos os aspectos da vida, a atitude funcional e utilitária, de fato, mudou a natureza da psicologia. E o que dizer da psicologia da Gestalt? A escola da Gestalt, em uma escala mais modesta, também cumpriu sua missão. A oposição ao elementarismo, o apoio à abordagem da totalidade e o interesse na consciência influenciaram os psicólogos da psicologia clínica, da aprendizagem, da percepção, da psicologia social e do pensamento. Embora a escola da Gestalt não tenha transformado a psicologia da maneira como esperavam seus fundadores, ela exerceu considerável impacto e deve ser considerada um sucesso. Behaviorismo e psicanálise. Mesmo que as realizações do estruturalismo, do funcionalismo e da psicologia da Gestalt mereçam o devido destaque, esses movimentos ocupam o segundo lugar em comparação com o impacto fenomenal do behaviorismo e da psicanálise. Os efeitos desses movimentos foram profundos, mantendo identidades próprias e independentes como escolas únicas de pensamento. Passada a época de seus fundadores, Watson e Freud, tanto o behaviorismo como a psicanálise dividiram-se internamente em várias posições. Nenhuma forma de behaviorismo ou de psicanálise obteve adesão total dos membros de qualquer uma dessas escolas. O surgimento de subescolas dividiu os sistemas em facções concorrentes, cada uma com o próprio mapa para o caminho da verdade. No entanto, apesar dessa diversidade interna, tanto os behavioristas quanto os psicanalistas mantêm-se firmes na oposição, uns contra os outros, em relação às suas visões sobre a psicologia. Por exemplo, os behavioristas skinnerianos têm mais aspectos em comum com os socio-behavioristas seguidores de Bandura e de Rother do que com os adeptos da psicanálise de Jung e de Horney. A vitalidade das duas escolas de pensamento é evidente na sua contínua evolução. Assim como a psicologia individual de Adler em relação à psicanálise, a psicologia de Skinner não é o último estágio no desenvolvimento do behaviorismo. Vimos ainda que a psicologia humanista, mesmo não conseguindo provocar impacto como escola de pensamento independente, influenciou a psicologia contemporânea, incentivando o crescimento do movimento da psicologia positiva. Por volta das décadas 60 e 1970, dois outros movimentos surgiram na psicologia norte-americana, cada um na tentativa de moldar uma nova definição para o campo. São eles a psicologia cognitiva e a psicologia evolucionista. O movimento cognitivo na psicologia.
Em 1913, em seu manifesto behaviorista, Watson insistia que se eliminasse da psicologia qualquer referência à mente, à consciência ou aos processos conscientes. E, de fato, os psicólogos seguidores dos mandamentos de Watson eliminaram a menção a conceitos e baniram toda a terminologia mentalista. Durante décadas, os livros básicos de introdução à psicologia apresentavam descrições sobre o funcionamento do cérebro, mas não proporcionavam discussões sobre qualquer conceito relacionado à mente. As pessoas comentavam em tom de piada que a psicologia tinha perdido a consciência ou perdido a cabeça, aparentemente para sempre. No entanto, de repente, embora a tendência já estivesse se formando há algum tempo, a psicologia resgatou a consciência. Palavras que antes eram consideradas politicamente incorretas, então eram pronunciadas em alto e bom tom em encontros e utilizadas em trabalhos escritos. Em 1979, a publicação American Psychologist apresentou um artigo intitulado O Behaviorismo e a Mente, um apelo limitado para a retomada da introspecção. Behaviorism and the Mind Call for a Return to Introspection, resgatando não apenas a mente, como também a suspeita técnica de introspecção. Alguns meses antes, a revista publicara um artigo com um título bem simples: Consciência. Seu autor escreveu: depois de décadas de descaso proposital, a consciência passa novamente a ser alvo da investigação científica, com discussões sobre o tópico surgindo por toda parte na respeitada literatura da psicologia. Em 1976, em seu discurso no encontro anual da APEA, o presidente falou ao público presente sobre as mudanças que estavam ocorrendo na psicologia, afirmando que o novo conceito incluía a retomada do enfoque na consciência. A imagem da psicologia a respeito da natureza humana estava sendo humanizada e não mecanizada. Quando um representante da APA e uma publicação científica de prestígio discutem a consciência de forma tão aberta e otimista, parece óbvio estar em andamento uma revolução, outro novo movimento. Em seguida, vieram as revisões dos livros básicos de introdução à psicologia, redefinindo o campo como uma ciência do comportamento e dos processos mentais, e não apenas do comportamento. Uma disciplina em busca da explicação do comportamento manifesto, bem como das suas relações com os processos mentais. Portanto, estava claro que a psicologia progredira muito além dos desejos e dos planos de Watson e de Skinner. Uma nova escola de pensamento estava surgindo. A mente foi recebida de volta na psicologia. As influências anteriores da psicologia cognitiva, assim como todos os movimentos revolucionários da psicologia, o movimento cognitivo não surgiu de uma hora para outra. Muitas das características já haviam surgido antes. O interesse pela consciência era claro no período inicial da psicologia, antes de a disciplina ser considerada uma ciência formal. As obras dos filósofos gregos Platão e Aristóteles mencionavam os processos de pensamento, como também o faziam as teorias dos associacionistas e empiristas britânicos. Quando Wundt instituiu a psicologia como disciplina científica independente, o trabalho dele concentrou-se na consciência. Ele pode ser considerado o precursor da psicologia cognitiva contemporânea pela ênfase do seu trabalho na atividade criativa da mente. As escolas de pensamento estruturalista e funcionalista abordavam a consciência, estudando seus elementos e suas funções. O behaviorismo, no entanto, alterou radicalmente essa visão, descartando a consciência e ignorando-a por cerca de 50 anos. O behaviorismo intencional de E.C. Tolman, capítulo 11, foi outro precursor do movimento cognitivo. Sua forma de behaviorismo reconhecia a importância das variáveis cognitivas e contribuiu para o declínio da visão de estímulo-resposta. Tolman propôs o mapa cognitivo, atribuiu o comportamento intencional aos animais e enfatizou as variáveis intervenientes como uma forma de definir operacionalmente os estados internos não observáveis. A psicologia da Gestalt também influenciou a psicologia cognitiva por causa do enfoque na organização, na estrutura, nas relações, no papel ativo do objeto e na participação importante da percepção na aprendizagem e na memória. A escola de pensamento da Gestalt ajudou a manter vivo ao menos um pouco do interesse na consciência durante os anos em que o behaviorismo dominava a psicologia norte-americana. Outro precursor da psicologia cognitiva foi o psicólogo suíço Jean Piaget, 1896-80,
que gostava de comer pão amanhecido com maionese e alho. Ele também permitia que mulheres trabalhassem em seu laboratório, uma atitude incomum para a época. Berman, 2002. Piaget escreveu seu primeiro estudo científico aos 10 anos de idade e, mais tarde, estudou com Carl Jung. Também trabalhou com Theodore Simon, que, juntamente com Alfred Binet, desenvolveu o primeiro teste psicológico de habilidade mental, ver capítulo 8. Mais tarde, Piaget se tornou importante por seu trabalho sobre o desenvolvimento infantil, não com base nos estágios psicossexuais, conforme propunha Freud, mas em razão dos estágios cognitivos. O método clínico de Piaget de entrevistar crianças e sua insistência em fazer anotações detalhadas durante as entrevistas eram vistos como uma inspiração importante para o famoso estudo de Hawthorne sobre os trabalhadores industriais na década de 1920, que descrevemos no capítulo 8, ver Sumi 4. No entanto, o trabalho de Piaget sobre desenvolvimento cognitivo, publicado entre 1920 e 1930, embora altamente influente na Europa, não foi amplamente aceito nos Estados Unidos, dada a sua incompatibilidade com a posição behaviorista. Os primeiros teóricos cognitivos, todavia, receberam bem a ênfase de Piaget nos fatores cognitivos. Na medida que as ideias da psicologia cognitiva tomavam conta da psicologia norte-americana, a importância dos conceitos de Piaget ficava ainda mais evidente. Em 1969, ele foi o primeiro psicólogo europeu a receber o Distinguished Scientific Contribution Award, prêmio de destaque pela contribuição científica da PA. Seu trabalho, focado na criança, ajudou a ampliar o campo de aplicação da psicologia cognitiva. A mudança do Zeitgeist na física. Quando ocorre uma grande mudança na evolução de uma ciência, ela é entendida como um reflexo das modificações já concretizadas no Zeitgeist intelectual. Sabemos que a ciência, como uma espécie viva, se adapta às condições e exigências do ambiente. Qual foi a atmosfera intelectual que favoreceu o movimento cognitivo e amenizou as ideias behavioristas, readmitindo a consciência? Mais uma vez, observa-se aqui o Zeitgeist da física, modelo para a psicologia há bastante tempo e que tem influenciado a área desde o seu início como ciência. No início do século XX, surge uma nova visão desenvolvida pelos trabalhos de Albert Einstein, Niels Bohr e Werner Heisenberg. Eles rejeitavam o modelo mecanicista do universo, originário da época de Galileu e Newton, e protótipo para a visão mecanicista, reducionista e determinista da natureza humana adotada pelos psicólogos desde Wundt até Skinner. A nova perspectiva da física descartava a necessidade de total objetividade e a completa separação entre o universo externo e o observador. Os físicos reconheciam a provável interferência de qualquer tipo de observação feita sobre o universo natural. Seria necessário tentar estabelecer uma relação na lacuna artificial entre observador e observado, entre o universo interior e o exterior, e entre o mental e o material. Desse modo, a investigação científica passou do universo independente, identificável objetivamente, para a observação do universo pelo indivíduo. Os cientistas modernos não podem mais permanecer tão distantes do foco da observação. Em certo sentido, devem se tornar observadores participativos. Como resultado, o ideal da realidade totalmente objetiva não era mais considerado inatingível. A física passou a ser caracterizada pela crença de que aquilo que se considerava conhecimento objetivo é, na verdade, subjetivo e, portanto, altamente dependente do observador. Essa ideia de que todo conhecimento é pessoal é suspeitamente parecida com o que George Berkeley propôs há 300 anos, como vimos no capítulo 2. Que todo conhecimento é subjetivo porque depende da natureza do observador. Assim, nossa visão de mundo, bem longe de ser uma verdadeira reprodução fotográfica da realidade que está lá fora, na verdade, está mais para uma pintura, uma criação subjetiva da mente que reproduz uma imagem semelhante, jamais uma réplica. Matson. A rejeição pelos físicos do objeto de estudo mecanicista e objetivo e, ao mesmo tempo, o reconhecimento da subjetividade restabeleceram o papel vital da experiência consciente como uma forma de obter informações sobre o mundo real. Essa revolução na física foi um argumento efetivo para tornar novamente a consciência uma parte legítima do objeto de estudo da psicologia. Embora o sistema psicológico científico tenha resistido à nova física por meio século,
Atendo-se a um modelo desatualizado e definindo-se insistentemente como uma ciência objetiva do comportamento, a disciplina acabou reagindo ao zeitgeist e modificando-se de modo a readmitir os processos cognitivos. A fundação da psicologia cognitiva, uma análise retrospectiva do movimento cognitivo, deixa a impressão de uma rápida transição que solapou as bases behavioristas da psicologia em alguns poucos anos. Ao mesmo tempo, é claro, essa transição não foi totalmente evidente. A mudança, agora percebida como drástica, ocorreu de forma gradual e silenciosa, sem alardes. Um psicólogo afirmou: o termo revolução talvez não seja adequado. Não houve acontecimentos cataclísmicos. A mudança ocorreu lentamente nos diferentes subcampos, ao longo de 10 a 15 anos. Não houve nenhum momento e nenhum líder de destaque. Com frequência, o progresso histórico fica evidente somente depois do acontecimento. A fundação da psicologia cognitiva não ocorreu da noite para o dia, nem deve ser atribuída ao carisma de uma pessoa que, como Watson, transformou a área praticamente sozinha. Assim como a psicologia funcional, o movimento cognitivo não apresenta um fundador único, talvez porque nenhum dos psicólogos atuantes na área ambicionasse a liderança do novo movimento. O interesse dele era pragmático, apenas dar continuidade ao trabalho de redefinição da psicologia. Em retrospecto, a história identifica dois pesquisadores que não foram fundadores, no sentido formal da palavra, mas contribuíram com o trabalho inovador e influente na forma de um centro de pesquisa e de livros considerados marcos no desenvolvimento da psicologia cognitiva. São eles George Miller e Ulrich Neisser. Suas histórias indicam alguns fatores pessoais envolvidos na formação de novas escolas de pensamento. George Miller, do 2012. As Conquistas do Amor. George Miller foi criado por seus pais, adeptos da ciência cristã, para acreditar que a psicologia era pecado. Pinker, 2013. Ele cresceu em West Virginia, uma criança tímida e solitária, e foi para a faculdade na University of Alabama, em Tuscaloosa, onde se formou em História e Fala. Para superar a timidez, entrou para o clube de teatro, uma atitude que mudou sua vida. Ele conheceu uma jovem atraente que era, para completar a história, estudante de psicologia. Miller a seguiu em um seminário de psicologia e, rapidamente, mudou de ideia em relação à área. Ele aprendeu que talvez a mente realmente tenha poder para influenciar as coisas, citado em Langer. Casou-se com a estudante de psicologia, fez mestrado em fala e recebeu um convite para lecionar 16 sessões de introdução à psicologia, embora nunca tenha frequentado nenhum curso formal na área. Ele dizia que depois de ensinar o mesmo conteúdo 16 vezes por semana, tinha passado a acreditar nele. Harvard e o mágico número 7. Miller foi para Harvard University, onde trabalhou no laboratório de psicoacústica, lidando com problemas de comunicação oral, obtendo o PhD em 1946. 5 anos depois, publicou um livro sobre psicolinguística, considerado um marco divisório, Linguagem e Comunicação, Language and Communication, 1951. Miller reconhecia a escola de pensamento behaviorista, afirmando não ter outra alternativa, já que os behavioristas mantinham as posições de liderança nas principais universidades e associações profissionais. O poder, as honras, a autoridade, os livros, os lucros, tudo relacionado à psicologia, estava nas mãos da escola behaviorista. Aqueles que desejassem ser psicólogos científicos não podiam opor-se ao behaviorismo. Senão, ficariam desempregados. Barnes, 86. Em meados da década de 1950, após investigar a teoria estatística da aprendizagem, a teoria da informação e os modelos de mente com base no computador, Miller chegou à conclusão de que o behaviorismo, literalmente, não iria funcionar. As semelhanças entre os computadores e o funcionamento da mente humana o impressionaram, e sua visão voltou-se mais para a orientação cognitiva. Ao mesmo tempo, desenvolveu uma alergia grave a pelos e descamações de animais, o que o impedia de fazer pesquisas com ratos de laboratório, e trabalhar apenas com humanos era uma desvantagem no universo dos behavioristas, que preferiam ratos e pombos. A mudança de Miller para a psicologia cognitiva também foi motivada por seu temperamento rebelde, típico de muitos da sua geração de psicólogos, na década de 1960. Estavam sempre dispostos a se revoltar contra a psicologia ensinada e praticada no momento,
prontos a oferecer sua nova abordagem, seu enfoque no fator cognitivo em lugar do comportamental. Mas como Miller escreveu cerca de 50 anos depois, na época em que estava acontecendo, não percebi que eu era, na realidade, um revolucionário. 141. Em 1956, Miller publicou um artigo que desde então tornou-se um clássico. Seu título, O Mágico Número 7, mais ou menos 2, Alguns Limites da Nossa Capacidade de Processamento de Informação. The Magic Eye Number 7, plus or minus 2, Some Limits on Our Capacity for Processing Information. Nesse trabalho, Miller demonstrou que a capacidade consciente do indivíduo para a memória de curto prazo de números, ou similarmente para palavras ou cores, é limitada a aproximadamente 7 pedaços de informação. Essa é a capacidade individual de processamento em determinado momento. A importância, o impacto dessa descoberta reside no fato de lidar com a experiência consciente ou cognitiva em uma época em que o behaviorismo ainda dominava o pensamento psicológico. Além disso, o uso que ele fez da frase processamento de informações indicava a influência do modelo da mente humana com base no computador. O Centro de Estudos Cognitivos, em parceria com Jerome Bruner, seu colega da Harvard, Miller criou um centro de pesquisa para investigar a mente humana. Miller e Bruner pediram ao reitor da universidade um espaço físico e, em 1960, lhes foi oferecida a casa em que William James morara. Não havia lugar mais apropriado, já que James abordara de modo muito requintado a natureza da vida mental em seu livro Princípios. A escolha do nome para o novo centro não foi uma tarefa comum. Por estar associado a Harvard, o centro tinha potencial para exercer grande influência na psicologia. Optaram pela palavra cognição para denotar o objeto de estudo e decidiram chamar o local de Centro de Estudos Cognitivos. Ao usarmos a palavra cognição, estávamos nos colocando à parte do behaviorismo. Desejávamos algo relacionado à mental. No entanto, psicologia mental parecia extremamente redundante. Psicologia do senso comum podia dar a entender alguma espécie de investigação antropológica e psicologia do povo, a psicologia social de Wundt. Que palavra usar para rotular esse conjunto de conceitos? Optamos por cognição. Miller Apud Bars, 1986. Mais tarde, 2 estudantes do centro lembraram-se de que naquela época ninguém conseguia explicar a eles o significado do termo cognição ou as ideias supostamente promovidas ali. O centro não havia sido criado com um objetivo em particular, fora criado para se opor a algo. O importante não era saber o que era, mas sim o que não era. Norman e Levelt. Não era behaviorismo. Não era a autoridade vigente, o sistema predominante ou a psicologia do presente. Ao definir o centro, os fundadores demonstravam quão diferentes eram dos behavioristas. Uma ideia ocorrida no momento certo. Como já vimos, todo novo movimento anuncia a sua posição ou atitude como diferente da escola de pensamento corrente. Esse é um estágio preliminar necessário para definir o objetivo e as alterações propostas. Miller, no entanto, atribuiu o devido crédito ao Zeitgeist. Nenhum de nós deve receber muitos créditos pelo sucesso do centro. Foi apenas uma ideia ocorrida no tempo certo, 2012. Miller não considerava a psicologia cognitiva uma verdadeira revolução, apesar das diferenças em relação ao behaviorismo. Chamava de acréscimo, uma mudança mediante um lento crescimento ou acúmulo. Enxergava o movimento mais como evolucionário que revolucionário, e acreditava ser um retorno à psicologia do senso comum, que reconhecia e ratificava a preocupação psicológica com a vida mental e com o comportamento. Os pesquisadores do centro investigavam ampla variedade de temas: linguagem, memória, percepção, formação de conceito, pensamento e psicologia do desenvolvimento. A maioria dessas áreas havia sido eliminada do vocabulário dos behavioristas. Mais tarde, Miller criou um programa de ciências cognitivas na Princeton University. Miller tornou-se presidente da APA em 1969 e recebeu o prêmio de destaque pela contribuição científica e a medalha de ouro da Fundação Americana de Psicologia pelas realizações na aplicação da psicologia. Em 1991, recebeu a Medalha Nacional da Ciência. Em 2003, recebeu da APA o prêmio pela extraordinária contribuição à psicologia. Outro reconhecimento do significado do seu trabalho é a quantidade de laboratórios de psicologia cognitiva criados tendo seu centro como modelo.
além do rápido desenvolvimento e a formalização da abordagem a qual ele se dedicara com afinco para definir. Ulrich Neisser, um intruso. Nascido em Kiel, na Alemanha, Ulrich Neisser foi para os Estados Unidos com os pais aos 3 anos de idade. Ao descrever sua infância, Neisser escreveu: "Eu tinha medo de garotas, era péssimo em esportes e incompetente até mesmo para fazer compras. Via a mim mesmo como um estranho e a meus poucos amigos como esquisitos. Talvez eu fosse esquisito também." 2007. Iniciou os estudos universitários em Harvard, formando-se em física, mas conheceu George Miller, então um jovem professor de psicologia, e mudou para a psicologia. Ele fez o curso de Miller sobre a psicologia da comunicação e teoria da informação, tendo recebido menção honrosa. Ele conta também que foi influenciado pelo livro de Kafka, Principles of Gestalt Psychology. Depois de obter a graduação como bacharel em Harvard em 1950, Neisser recebeu o título de mestrado na Swarthmore College, estudando sob a orientação do psicólogo da Gestalt, Wolfgang Köhler. Retornou a Harvard para obter o PhD, que completou em 1956. Apesar do crescente interesse pela abordagem cognitiva da psicologia, Neisser não via como escapar do behaviorismo, já que desejava seguir a carreira acadêmica. Não havia outra opção. Estávamos em uma era em que o fenômeno psicologia seria considerado real somente se demonstrado em um rato de laboratório, Apud Bars, 1986. No entanto, Neisser teve sorte, pois sua primeira posição acadêmica foi na Brandeis University, onde o diretor do departamento de psicologia era Abraham Maslow. Naquela época, Maslow estava se afastando da sua formação behaviorista para desenvolver a abordagem humanista ao campo. Maslow não conseguiu convencer Neisser a se tornar psicólogo humanista, nem a transformar a psicologia humanista na terceira força da disciplina, mas proporcionou a Neisser a oportunidade de perseguir seu interesse nas questões cognitivas. Mais tarde, Neisser afirmou ser a psicologia cognitiva e não a humanista, a terceira força da psicologia. Definindo a si mesmo, em 1967, Neisser publicou a obra Psicologia Cognitiva, Cognitive Psychology, e alegou ser esse um livro pessoal, uma tentativa de definir a si próprio e o tipo de psicólogo que almejava ser. O trabalho também foi um marco divisório na história da psicologia, uma tentativa de definir um novo tratamento para a disciplina. A obra tornou-se extremamente conhecida e Neisser sentia-se constrangido por ser identificado como o pai da psicologia cognitiva. Em um piscar de olhos, Neisser escreveu 40 anos mais tarde, havia periódicos, cursos sobre cognição, programas de treinamento em psicologia cognitiva e conferências de todos os tipos. Eu mesmo era uma estrela, agora apresentado em todos os lugares como o pai da psicologia cognitiva. Foi uma experiência inebriante para um homem que mal chegara aos 40 anos. 2007. Mudança de curso. Entretanto, a despeito de toda a adulação, ele logo se desiludiu com o que havia criado. Apenas 9 anos depois, Neisser publicou Cognição e Realidade, Cognition and Reality 6, no qual expressava sua profunda insatisfação com o que via como um estreitamento da posição cognitiva e sua dependência de situações de laboratório, em lugar de configurações do mundo real para a coleta de dados. Insistia em afirmar que os resultados da pesquisa psicológica deviam ter validade ecológica. Com isso, queria dizer que os resultados deviam ser generalizados para situações além dos limites do laboratório. Além disso, alegava que a psicologia cognitiva devia permitir a aplicação das descobertas aos problemas práticos, ajudando as pessoas a lidarem com as questões cotidianas particulares e profissionais. Assim, Neisser concluiu que o movimento da psicologia cognitiva tinha pouco a contribuir com a psicologia para compreender como as pessoas lidam com as situações. Desse modo, a principal figura na fundação da psicologia cognitiva tornara-se seu crítico audaz, desafiando o movimento, como fizera anteriormente com o behaviorismo. Depois de 17 anos na Cornell University, onde seu escritório ficava perto do local em que foi guardado o cérebro conservado de Titchener, Neisser mudou-se para a Emory University, em Atlanta, retornando a Cornell em 1996, local em que permaneceu até sua morte, em 2012. Cutting, 2012. Martin, 2012. Dos relógios aos computadores.
Vimos no capítulo 2 que os relógios e os autômatos foram as metáforas do século XVI para a visão mecânica do universo e, por analogia, para a mente humana. Essas máquinas eram modelos bem difundidos e facilmente compreensíveis de como se acreditava ser o funcionamento da mente. Hoje, o modelo do universo mecânico e a psicologia behaviorista com base nessas máquinas foram superados por outras visões, como a aceitação da subjetividade na física e o movimento cognitivo da psicologia. Como resultado, o relógio deixa de ser um exemplo útil para a visão moderna da mente. O computador, uma máquina do século XX, surgiu para servir de modelo, como uma nova metáfora para o funcionamento da mente, em substituição ao relógio. Um historiador da ciência comentou: o veículo responsável pela reintrodução da mente e um agente vital da derrocada do behaviorismo foi a noção da mente comparada ao computador. Essa afirmação transformou-se em senso comum na literatura histórica da revolução cognitiva. Crowther, Hayek, 99. Os psicólogos tomam as operações do computador como base para explicar o fenômeno cognitivo. Dizem que os computadores exibem uma inteligência artificial e, normalmente, são descritos de forma humana. A capacidade de armazenagem chama-se memória. Os códigos de programação, linguagem e as novas gerações de computadores, evoluções. O funcionamento dos programas do computador, basicamente formados de conjuntos de instruções para o tratamento de símbolos, é semelhante ao da mente humana. Tanto o computador quanto a mente recebem entradas do ambiente na forma de grande quantidade de informação, estímulos sensoriais ou dados. Ambos compilam essas informações, manipulando, armazenando e recuperando os dados, e agindo de várias maneiras. Desse modo, a programação do computador foi sugerida como base para a visão cognitiva humana do processamento de informações, do raciocínio e da solução de problemas. Os psicólogos cognitivos estão interessados na sequência de manipulação dos símbolos envolvida nos processos de pensamento humano. Em outras palavras, estão preocupados em descobrir como a mente processa a informação. Seu objetivo é descobrir o programa que cada indivíduo tem armazenado na memória, os padrões de pensamento que permitem compreender e articular as ideias, lembrar e resgatar os acontecimentos e os conceitos, e assimilar e resolver um problema novo. Em mais de 125 anos de história, a psicologia partiu do simples relógio até chegar aos sofisticados computadores como modelos de objeto de estudo, mas é importante observar que ambos são máquinas. Já em 1982, a revista Time declarou que o computador pessoal era a máquina do ano. Brynjolfsson e McAfee, 2014. Esse aspecto demonstra a continuidade histórica na evolução da psicologia, desde as mais antigas escolas de pensamento até as mais recentes. E possível observar também uma continuidade histórica na própria evolução dos computadores. O desenvolvimento do computador moderno. Vimos anteriormente como Charles Babbage e Henry Hollerith desenvolveram máquinas que seriam capazes de pensar como o homem. No entanto, um problema prático surgido durante os primeiros dias da Segunda Guerra Mundial provocou o início da moderna era dos computadores. Em 1942, o exército norte-americano precisava desesperadamente encontrar uma forma de realizar com mais rapidez os cálculos necessários para disparar as peças de artilharia. A mira perfeita do canhão para o projétil atingir o alvo envolvia, e até hoje envolve, um processo muito complicado, bem mais complexo que o procedimento de o soldado mirar um rifle e apertar o gatilho. Para mirar um canhão, o atirador tinha de efetuar diversos ajustes. Esse procedimento exigia o uso de uma série de tabelas matemáticas para calcular todas as variáveis que afetam a trajetória do projétil, como a direção e a velocidade do vento, a umidade do ar, a temperatura, a elevação e até mesmo a temperatura da pólvora. Kager, 1999. O manual de ajustes para cada tipo de artilharia continha centenas, até milhares de tabelas de cálculos. Uma simples trajetória requeria 12 horas de cálculos contínuos e complicados. Ver Friedel. Esse trabalho era realizado pelas mulheres, recém-contratadas durante o período da guerra, que usavam calculadoras manuais. Essas mulheres eram chamadas de computadoras. No entanto, um ano depois, elas foram superadas, pois não conseguiam acompanhar a demanda. A situação era tão crítica que alguns canhões chegaram a ser abandonados em combate por falta de tabelas com os cálculos para atirar.
Essa necessidade incentivou o desenvolvimento do primeiro computador de grande porte, o ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, integrados numérico eletrônico e calculadora. Concluída em 1943, a máquina, em formato de ferradura, ocupava 3 paredes de uma sala enorme, com braços de 24 metros de comprimento e altura aproximada de 2,4 metros, pesando em torno de 30 toneladas. Continha 17.468 válvulas eletrônicas, além de 10.000 capacitores, 70.000 resistores, 1.500 relés e 6.000 chaves manuais. Uma quantidade tão grande de peças eletrônicas que exigia enormes ventiladores para dissipar o calor produzido. Waldrop, 2001. Em 1951, foi desenvolvido um computador menor e mais rápido, chamado de Mathematical and Numerical Integrator and Computer, integrador numérico e matemático e computador, popularmente conhecido como MANIAC. Ele pesava mais de 450 quilos e media apenas cerca de 2 metros de altura e 2,5 metros de comprimento. As máquinas com capacidade para realizar operações mentais percorreram um longo caminho desde a época da calculadora de Babbage. Basta comparar o tamanho e a capacidade de um laptop ou smartphone para perceber quão primitivos eram o ENIAC e o MANIAC. Qualquer laptop hoje é cerca de 100.000 vezes mais rápido que o MANIAC. A evolução das máquinas para a realização de funções mentais prossegue em um ritmo tão rápido que nos leva inevitavelmente a questionar se elas realmente demonstram inteligência. A inteligência artificial, os psicólogos cognitivos aceitavam computadores como modelo para o funcionamento cognitivo humano, afirmando que as máquinas exibiam inteligência artificial e processamento de informações semelhantes aos do homem. E possível supor, então, que a inteligência do computador seja igual à do homem? Será que o computador é capaz de pensar? No século XVI, os autômatos simulavam a fala e o movimento humanos. No futuro, será que as novas gerações de computadores simularão o pensamento humano? No início, os cientistas da computação e os psicólogos cognitivos acolheram com grande entusiasmo a noção da inteligência artificial. Já em 1949, quando os computadores ainda eram relativamente primitivos, o autor de um livro intitulado Cérebros Gigantes, Giant Brains, afirmou: a máquina manipula informações, realiza cálculos, chega a conclusões e faz opções. A máquina faz uma quantidade razoável de operações com os dados. A máquina, portanto, pensa. Apud Dyson, 1997. Em 1950, o gênio da computação Alan Turing, 1254, propôs uma maneira de verificar a hipótese de o computador ser capaz de pensar. A vida de Alan Turing, 1912-54. Turing, geralmente chamado de pai da ciência da computação, nasceu na Inglaterra, estudou em Cambridge e obteve seu PhD em Princeton. Em 1942, de volta à Inglaterra, foi trabalhar no famoso Bletchley Park, uma instalação ultra-secreta cujo objetivo era decifrar o código alemão Enigma, usado para transmitir informações vitais durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi o gênio por trás da bomba de Turing, um dispositivo eletrônico projetado para decifrar as configurações constantemente variáveis das máquinas de criptografia Enigma, da Alemanha. Ela poderia decodificar mensagens secretas descobertas, revelando segredos militares cruciais. Temple, 2012. Os historiadores concordam que o trabalho de Turing foi essencial para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. No final da guerra, seu dispositivo estava decodificando milhares de mensagens alemãs todos os dias. O trabalho no Bletchley Park foi mantido em segredo até 30 anos depois da guerra. Turing e a Branca de Neve. Turing era uma figura colorida e excêntrica. Muitos o consideravam esquisito e socialmente desajeitado, o que pode ser um eufemismo. Costumava ir para Bletchley de bicicleta e usando uma máscara de gás, segundo ele, para evitar sentir o cheiro do pólen. Ele contava o número de voltas que os pneus da bicicleta estavam dando e ligou uma xícara de chá ao tubo de um radiador em seu escritório. Em Bletchley, havia rumores de que Turing amarrava as calças com barbante, vestia pijama por baixo do casaco esportivo e que raramente fazia barba ou cortava as unhas. Leavitt, 2006. Ele ficou completamente encantado pelo filme Branca de Neve e os Sete Anões, de Walt Disney, especialmente pela cena em que a Rainha Má mergulha a maçã em um barril de veneno. Durante anos ele andou cantarolando as falas do filme.
Nesta mistura bem forte, a maçã sorve o sono da morte. Leavitt, 2006. Indecência. Turing continuou projetando softwares e computadores pioneiros depois da guerra, com a perspectiva de um futuro brilhante pela frente, até que foi preso em 1952 sob a acusação de atentado ao pudor. Turing era gay e a homossexualidade era crime na época. Ele foi considerado culpado e condenado à castração química com uma série de injeções de estrogênio, o que o deixou profundamente deprimido. 2 anos depois, aos 41 anos, ele mordeu uma maçã que havia sido envenenada, não muito diferente da cena de Branca de Neve. Sua morte foi tratada como suicídio. Em 2009, o governo britânico emitiu um pedido de desculpas formal por sua condenação, e em 2013, a Rainha Elizabeth da Inglaterra concedeu a Turing a absolvição formal. Em 1986, a peça Breaking the Code, estrelada por Derek Jacobi, retratava o trabalho de Turing e suas tentativas de confrontar sua homossexualidade. Em 2014, foi lançado o filme O Jogo da Imitação, sobre o trabalho de Turing para decifrar o código Enigma. O filme é estrelado por Benedict Cumberbatch, Keira Knightley e Charles Dance. O teste de Turing. 2 anos antes da sua prisão e condenação, Turing propôs uma forma de examinar a afirmação de que os computadores conseguiam pensar. Chamado teste de Turing, o processo consistia em convencer um indivíduo de que o computador com o qual estava se comunicando era realmente uma pessoa e não uma máquina. Se o indivíduo não conseguisse distinguir entre as respostas do computador e as humanas, a máquina estaria exibindo inteligência semelhante à do homem. O teste de Turing funciona da seguinte forma. O entrevistador, um indivíduo, estabelece 2 formas diferentes de conversação com o programa interativo do computador. O entrevistador deve tentar descobrir qual das 2 partes seria uma pessoa usando o computador para se comunicar e qual seria a própria máquina respondendo. O entrevistador formula qualquer tipo de pergunta. Entretanto, o computador tenta enganar o entrevistador, ou seja, tenta fazê-lo acreditar ser uma pessoa, enquanto a pessoa de verdade tenta mostrar que ela é humana. O computador é aprovado no teste de Turing se o entrevistador não conseguir fazer a distinção entre a máquina e o indivíduo. Sternberg, 1996, Pilkes, 22. O problema da sala chinesa, nem todos concordavam com a premissa do teste de Turing. John Searle, 32, um filósofo norte-americano da University of California, em Berkeley, que elaborou o problema da sala chinesa, foi quem apresentou as objeções mais veementes. Searle, 1980. Imagine-se sentado em uma cadeira, de frente para uma parede com 2 aberturas. Pedaços de papel contendo um conjunto de ideogramas chineses aparecem, um de cada vez na abertura da esquerda. Sua tarefa é combinar, de acordo com o formato, o conjunto de símbolos com os que se encontram em um livro. Quando você consegue encontrar o conjunto correto, deve copiar outro conjunto de símbolos do livro em um pedaço de papel e passá-lo pela abertura da direita. O que está acontecendo aqui? Você está sendo alimentado com as informações pela abertura da esquerda e transmitindo dados pela da direita, obedecendo às instruções, o programa recebidas. Se você é como a maioria dos ocidentais, não se espera que você leia ou compreenda chinês. Você está apenas seguindo as instruções de forma mecânica. No entanto, se um psicólogo chinês estivesse observando a uma distância bem razoável da parede com as aberturas, não conseguiria perceber que você não sabe chinês. As comunicações chegam a você em chinês e, por sua vez, você responde corretamente em chinês, copiando-as do livro. Não importa quantas mensagens você receba ou a quantas responda, ainda continua não sabendo chinês. Você não está pensando, está apenas seguindo instruções. Não está exibindo inteligência, mas simplesmente seguindo ordens. Searle afirmava que os programas de computador, que parecem compreender os diferentes tipos de dados recebidos e responder a essas informações de forma inteligente, estariam funcionando como a pessoa do problema da sala chinesa. O computador não entende as mensagens que recebe mais do que você sabe chinês. Nesses exemplos, tanto você como o computador estão funcionando exatamente de acordo com o conjunto de regras programadas. Passando no teste de Turing. Vários psicólogos cognitivos chegaram a concordar que o computador passa no teste de Turing e simula a inteligência sem realmente ser inteligente. Todos os anos, desde 1990, uma competição pela medalha de ouro do Prêmio Loebner,
É realizada para encontrar um programa de computador que convença mais de 30% dos juízes de que estão conversando com uma pessoa e não com um computador. Ninguém ainda fora capaz de ganhar o prêmio até 2014, quando um programa de computador, fingindo ser um garoto de 13 anos de Odessa, na Ucrânia, convenceu 33% do júri de que era humano. Griffin, 2014. McCoy. Isso aconteceu no 60º aniversário da morte de Turing. Os céticos e alguns realistas nos lembram, no entanto, que a suposta vitória não foi esmagadora. A maioria dos juízes não ficou convencida de que o garoto era uma pessoa real. Assim, as evidências fornecidas pelo teste de Turing de que os computadores conseguem realmente pensar permanecem sugestivas, mas ainda não são provas definitivas. O campeão de xadrez, podemos concluir então que os computadores ainda não conseguem pensar. No entanto, eles podem trabalhar como se estivessem pensando, e isso nos leva de volta à partida de xadrez que tanto abateu o campeão mundial Garry Kasparov, cujo adversário vitorioso era um computador. Fabricado pela IBM, seu nome era Deep Blue. Ele pesava quase 3 toneladas, e cada uma de suas 2 torres tinha quase 2 metros. Era capaz de processar 200 milhões de posições de xadrez por segundo. Em 3 minutos, conseguia processar 50 bilhões de movimentos. Não espanta que o maior mestre do xadrez tenha desistido, desesperado. Mas por toda a sua capacidade, o Deep Blue estava mesmo pensando? A conclusão é que não, mesmo que ele agisse como se estivesse. Um autor científico britânico concluiu: apesar das melhorias implacáveis no desempenho de computadores, houve pouco progresso na direção de uma inteligência da máquina para uso geral. Deep Blue mostrou que construir um computador capaz de jogar xadrez tão bem quanto um humano revela muito pouco sobre inteligência em geral. Standard, 2002. O computador, apesar de seu desempenho espetacular, ainda tinha de ser programado anteriormente por seres humanos pensantes. Kasparov escreveu que, em vez de um computador que pensava e jogava como um humano, com criatividade e intuição humanas, os programadores conseguiram um que jogava como uma máquina, avaliando sistematicamente 200 milhões de movimentos possíveis no tabuleiro por segundo, vencendo com uma força brutal de cálculos numéricos. Em 2003, Kasparov jogou contra o Deep Jr., uma nova geração de computadores que jogam xadrez. Antes da partida, disse: "Estou aqui representando a raça humana. Prometo que farei o meu melhor." Mas ele teve dificuldades novamente. Um observador da revista Wired escreveu: enquanto Kasparov está quase esgotado, Deep Jr. continua jogando. Como um robô homicida, o computador simplesmente não vai parar. Garry fica cada vez mais exausto. Ele está tentando se manter calmo e focado, para que possa perturbar a máquina e não cometer um erro, mas perturbar a máquina não é uma opção. Ela não se irrita. Wired.co-News, 6 de julho de 2006. Quando Kasparov concordou com um empate em 3-3, foi vaiado pela multidão. Entretanto, seu desempenho mostrou que a inteligência artificial ainda não alcançou o nível e a complexidade da inteligência humana. Alguns anos depois, quando um mestre do xadrez holandês foi questionado sobre como se prepararia para uma partida contra um computador, ele respondeu: "Eu traria um martelo", citado em Brynjolfsson e McAfee, 2014. A natureza da psicologia cognitiva. No capítulo 11, vimos como a inclusão dos fatores cognitivos nas teorias da aprendizagem social de Albert Bandura e de Julian Rotter alterou o behaviorismo norte-americano. Hoje, o impacto do movimento cognitivo é observado não apenas na psicologia behaviorista. Os fatores cognitivos são observados por pesquisadores em diversas áreas da disciplina. Teoria da atribuição em psicologia social, teoria da dissonância cognitiva, motivação e a emoção, personalidade, aprendizagem, memória, percepção e processamento da informação na tomada de decisões ou solução de problemas. Nas áreas aplicadas, como psicologia clínica, comunitária, educacional e industrial organizacional, também se observam a ênfase nos fatores cognitivos. A psicologia cognitiva é diferente do behaviorismo em vários aspectos. Primeiro, os psicólogos cognitivos dedicam-se a estudar o processo de aquisição do conhecimento e não apenas a mera resposta ao estímulo. Os principais fatores são os fatos e os processos mentais, e não as conexões estímulo-resposta. A ênfase é dada à mente e não ao comportamento. Isso não quer dizer que os psicólogos cognitivos ignorem o comportamento,
mas que as reações comportamentais não consistem no único enfoque da pesquisa. As respostas comportamentais constituem fontes de dedução para chegar à conclusão sobre os processos mentais associados a essas reações. Segundo, os psicólogos cognitivos estão interessados em saber como a mente estrutura ou organiza as experiências. Os psicólogos da Gestalt, assim como Piaget, argumentavam em favor da tendência inata de organizar a experiência consciente, as sensações e as percepções, em unidades e padrões de significado. A mente dá forma e coerência à experiência mental. Esse processo é o objeto de estudo da psicologia cognitiva. Os empiristas e associacionistas britânicos e a psicologia do século XX derivada dessas teorias, o behaviorismo skinneriano, insistiam em que a mente não é dotada de capacidade organizacional inata. Terceiro, os psicólogos cognitivos acreditam na atuação ativa e criativa do indivíduo em organizar estímulos recebidos do ambiente. O indivíduo é capaz de participar da aquisição e da aplicação do conhecimento, participando intencionalmente de alguns fatos e optando por associá-los à memória. O indivíduo não é, como afirmavam os behavioristas, respondente passivo às forças externas ou folhas em branco para o registro da experiência sensorial. A neurociência cognitiva, as pesquisas sobre o mapeamento das funções cerebrais datam dos séculos XVIII e XIX e estão nos trabalhos de Hall, Florence e Broca, ver capítulo 3. Empregando métodos como extirpação e choques elétricos, os primeiros psicólogos tentaram determinar as partes do cérebro controladoras das várias funções cognitivas. Essa investigação continua até hoje na disciplina chamada neurociência cognitiva, um híbrido da psicologia cognitiva e da neurociência, ver Spear, 2007. Os objetivos desse campo são determinar como as funções cerebrais originam a atividade mental e correlacionar aspectos específicos do processamento de informação com as regiões específicas do cérebro. Sarter, Bernstein e Cacioppo, 1996. Os pesquisadores da neurociência cognitiva obtiveram avanços extraordinários no mapeamento cerebral, principalmente em razão do desenvolvimento e da aplicação das sofisticadas técnicas de utilização de imagens. Por exemplo, o eletroencefalograma, EEG, EEG, registra as variações na atividade elétrica de partes selecionadas do cérebro. A leitura da tomografia axial computadorizada, Computerized Axial Tomography, CAT, revela perfis detalhados do cérebro. O exame de ressonância magnética, Magnetic Resonance Imagery, MRI, produz imagens tridimensionais do cérebro. Enquanto essas técnicas produzem imagens estáticas, a varredura da tomografia por emissão de positron, Positron Emission Tomography, PET, produz imagens ao vivo de várias atividades cognitivas. Essas e outras técnicas de uso de imagens vêm oferecendo aos cientistas um grau de precisão e de detalhes impossível de ser obtido até então. Uma nova frenologia. Grandes estudos têm sido conduzidos para determinar com precisão quais partes do cérebro controlam certas funções cognitivas e da personalidade. Esse campo já foi até chamado, em tom de brincadeira, de nova frenologia. Notamos no capítulo 3 que ler o cérebro através das protuberâncias e sulcos do crânio de uma pessoa foi um método extremamente popular no século XIX, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Agora, no século XXI, um psicólogo escreveu que a frenologia pode estar passando por uma redenção. Não é a parte do crânio, isso ainda é considerado um absurdo. Mas os neurocientistas estão usando suas novas ferramentas para revisitar e explorar a ideia de que diferentes traços de personalidade estão localizados em diferentes regiões cerebrais. Por exemplo, os traços de personalidade de extroversão, meticulosidade e afabilidade foram regularmente encontrados na mesma região do cérebro por estudos que usam imagens por ressonância magnética. Outra pesquisa está identificando áreas específicas do cérebro associadas à depressão. O pensamento pode fazer acontecer. Neurocientistas cognitivos demonstraram que o cérebro humano podia exercer controle sobre um computador, ou até mesmo, por meio de um computador, sobre outra pessoa. Em outras palavras, o pensamento pode ser traduzido em movimento apenas por impulsos elétricos. O primeiro sujeito para uma demonstração desse tipo foi um homem de 25 anos de idade que estava totalmente paralisado havia 3 anos. Sensores eletrônicos implantados no córtex motor de seu cérebro eram interligados a um computador, permitindo-lhe controlar não somente o computador,
mas também um aparelho de televisão e um autômato, tudo isso usando somente seus pensamentos. Em poucos minutos, ele havia aprendido a movimentar o cursor do computador e abrir e-mails, movimentar objetos usando um braço robótico, jogar videogames simples e desenhar um círculo na tela. Ele praticou esse controle pensando em tais movimentos, isto é, ao ter a intenção ou o desejo de fazê-los. Naturalmente, ele não conseguia mover o controle com suas mãos. Essa aplicação da neurociência cognitiva, chamada neuroprostética, dá a pessoas com esses tipos de deficiências a esperança de dias serão capazes de interagir com objetos em seu ambiente e controlá-los. Hochberg et al., 2006, Isa Fetz e Muller, 2009. Em outro experimento, um indivíduo, ao qual chamaremos de emissor, conseguiu enviar um sinal cerebral pela internet para controlar o movimento da mão de outra pessoa e jogou videogame com a mão dela em seu computador. Quando tinha de fazer um movimento com a mão direita para iniciar uma ação na tela, o emissor a mantinha imóvel e apenas imaginava a ação. Do outro lado da sala, o outro sujeito, usando uma bobina de estimulação elétrica sobre seu córtex motor, descobriu que seu dedo indicador da mão direita se movia involuntariamente no teclado para iniciar o movimento que o emissor pensava em fazer no jogo. Armstrong e Ma. O retorno à introspecção. A aceitação das experiências conscientes levou os psicólogos cognitivos a reconsiderar a primeira abordagem de pesquisa da psicologia científica, o método introspectivo introduzido por Wundt há mais de um século. Em uma declaração que podia ter sido escrita por Wundt ou Titchener, um psicólogo fez uma afirmação óbvia, no fim do século XX, de que, se vamos estudar a consciência, devemos adotar a introspecção juntamente com os relatos introspectivos. Farthing, 1982. Ainda mais recentemente, outro psicólogo afirmou que a introspecção é indispensável à psicologia. Locke, 2009. Depois de ter sido banida pelos behavioristas durante décadas, a introspecção agora está de volta como o principal método da psicologia. Os psicólogos cognitivos tentaram quantificar os relatos introspectivos a fim de permitir análises estatísticas mais objetivas e manipuláveis. Uma das abordagens, a avaliação fenomenológica retrospectiva, consiste em pedir ao indivíduo que avalie a intensidade das experiências subjetivas durante a resposta a uma situação de estímulo anterior. Em outras palavras, o indivíduo avalia retrospectivamente as experiências subjetivas ocorridas durante um período anterior, quando lhe pediram para responder a dado estímulo. Um psicólogo cognitivo notou que não somente a introspecção podia ser amplamente utilizada, como também que os estados conscientes revelados pela introspecção são, frequentemente, bons preditivos do comportamento da pessoa. Wilson, 2031. Embora alguma forma de introspecção constitua o método de pesquisa mais frequentemente usado na psicologia contemporânea, até mesmo os mais fervorosos adeptos reconhecem as limitações para sua validação. Por exemplo, alguns sujeitos podem fazer relatos introspectivos socialmente desejáveis, falando aos pesquisadores aquilo que eles querem ouvir, em um esforço para agradá-los. Outro problema com a introspecção é que os sujeitos podem não ser capazes de avaliar alguns de seus pensamentos ou sentimentos, pois eles residem profundamente no inconsciente, um tópico ao qual os psicólogos também estão dedicando atenção crescente. A cognição inconsciente. O estudo do processo mental consciente motivou um renovado interesse nas atividades cognitivas inconscientes. Depois de 100 anos de descaso, desconfiança e frustração, o processo inconsciente voltou com firmeza na mente coletiva dos psicólogos. Kihlstrom, Barnhart, Tatorin. Cada vez mais, os psicólogos cognitivos concordam que o inconsciente é capaz de realizar muitas funções que, antes, se acreditava precisar de conscientização deliberada. As pesquisas sugerem que a maioria de nosso pensamento e processamento de informações ocorre no inconsciente, que pode operar mais rápida e eficientemente que a mente consciente. Verbarg e Morsela, 2008. Hassing, Ullman e Marg, 2005. Wilson, 2002. Não é o mesmo inconsciente. Entretanto, essa não é a mente inconsciente de que falava Freud, transbordando de lembranças e desejos reprimidos, trazidos ao consciente somente por meio da psicanálise. Esse novo inconsciente é mais racional que emocional, e está envolvido no primeiro estágio da cognição de resposta a um estímulo.
Desse modo, o processo inconsciente constitui uma parte integrante da aprendizagem e é passível de estudo experimental. Para distinguir a versão moderna de inconsciente cognitivo da versão psicanalítica e dos estados físicos de inconsciência, sonolência ou comatoso, alguns psicólogos cognitivos preferem empregar o termo não consciente. Em geral, os pesquisadores cognitivos concordam que a maioria dos processos mentais do homem ocorre no nível não consciente. Um inconsciente inteligente. Hoje, acredita-se que o estado inconsciente é mais alerta do que se pensava, sendo capaz de processar informações visuais e verbais complexas e até prever e planejar acontecimentos futuros. Não mais um simples depositário do ímpeto e do impulso, o inconsciente parece desempenhar importante papel na solução de problemas, no teste de hipóteses e na criatividade. Bornstein e Maslink. Tanto nos experimentos laboratoriais quanto nos estudos com base na observação do comportamento do consumidor ao fazer compras, os pesquisadores verificaram que o pensamento inconsciente, aqui chamado de atenção sem deliberação, era mais criativo e diversificado e levava a compras mais satisfatórias do que quando as respostas no laboratório e comportamento de compra eram dirigidos pelo pensamento consciente. Kijkerhuis, Boss, Nordgren, 2006. Dijksterhuis e Mears, 2006. Uma abordagem popular no estudo do processamento não consciente envolve a percepção subliminar ou ativação subliminar, na qual estímulos são apresentados abaixo do nível de consciência do indivíduo. Apesar da incapacidade do indivíduo de percebê-los, a estimulação ativa o processo consciente e o comportamento da pessoa. Desse modo, esse tipo de pesquisa demonstra que o indivíduo pode ser influenciado por um estímulo que não vê ou não ouve. Essas e outras descobertas semelhantes convenceram os psicólogos cognitivos de que o processo de aquisição do conhecimento, dentro ou fora do ambiente laboratorial, ocorre tanto no nível consciente como no não consciente. Mas a maior parte do trabalho mental envolvido na aprendizagem ocorre no nível não consciente. No entanto, depois de estabelecer a importância da cognição inconsciente, os psicólogos são cuidadosos ao ressaltar que o papel da consciência no processamento de informações continua a ter uma grande importância. E Vos. A cognição animal. O retorno aos animais que pensam. O movimento cognitivo resgatou a consciência não apenas dos seres humanos, como também dos animais. De fato, a psicologia comparativa e a animal fecharam o círculo completo. Desde as observações da vida mental do animal relatadas por Romanes e Morgan nas décadas de 1880 e 1890, passando pelo estudo do condicionamento mecânico por estímulo-resposta dos behavioristas skinnerianos nas décadas de 1950 e 1960, até a restauração contemporânea da consciência pelos psicólogos cognitivos. Este retorno da consciência animal recebeu status formal com a estreia de um periódico chamado Animal Cognition, em 1998. Em 2014, uma publicação da APA, chamada The Journal of Experimental Psychology, Animal Behavior Processes, mudou seu nome para reconhecer a importância da cognição animal, passando a se chamar The Journal of Experimental Psychology, Animal Learning and Cognition, Miller, 2014. Note que não há nenhuma menção a comportamento no novo título. Desde a década de 1970, estudiosos da psicologia animal tentam demonstrar como o animal codifica, transforma, computa e manipula as representações simbólicas das texturas espacial, temporal e causal do mundo real para adaptar e organizar o próprio comportamento. Cook, 1993. Em outras palavras, o sistema de processamento de informações semelhante ao do computador, que se acredita operar nos humanos, também está sendo estudado nos animais. Observou-se ainda uma memória animal complexa e flexível, e pelo menos alguns processos cognitivos operando de modo semelhante em animais e seres humanos. Os animais de laboratório são capazes de aprender conceitos variados e sofisticados. Eles exibem processos mentais, como codificação e organização de símbolos, capacidade de formar abstrações espaciais, temporais e numéricas, e percepção das relações de causa e efeito. Além disso, o uso que fazem de ferramentas e de outros implementos, e sua habilidade para modificar utensílios que funcionem em diferentes situações, implicam um senso básico de raciocínio. Bania, Harris, Kinsley, Boyce, 2009.
Estudos feitos com animais, desde insetos até mamíferos, incluindo ratos, pombas, chimpanzés, papagaios, golfinhos e corvos, sugerem que os animais conseguem desempenhar uma série de funções cognitivas. Entre estas estão formação de mapas cognitivos, percepção de motivos, planejamento levando em consideração experiências passadas, compreensão de conceitos de números e resolução de problemas pelo uso da razão. Ver, por exemplo, Emery e Clayton, 2005, Pennies, 2006. Vários estudos mostraram que papagaios e cachorros podem ter funções intelectuais em níveis comparados aos de humanos de 2 a 5 anos de idade. Porcos podem jogar videogames com controles e usar espelhos para encontrar alimentos que estão atrás deles. E caso você não tenha notado, as abelhas podem aprender a identificar rostos humanos. Vera Vargas Weber, Portelli Bernard, Dyer Jorfa, 2010. Broom, Senna e Moynihan, 2009. Jason Pepperberg. Nem todo mundo concorda que os animais podem pensar. Como é de se esperar, no entanto, a ideia de cognição animal é controversa. Alguns estudiosos da psicologia animal sustentam que as pesquisas, até o presente momento, não oferecem comprovação suficiente para generalizar que a cognição animal funcione de modo semelhante à humana. A lacuna entre o funcionamento da mente animal e o da mente humana, proposta por Descartes no século XVII, mantém o seu apelo. Os psicólogos comportamentais ainda rejeitam a noção de consciência, tanto em animais como em seres humanos. Um behaviorista afirmou sobre os psicólogos cognitivos animais: eles são os George Romaneses de hoje. Especular sobre memória, raciocínio e consciência dos animais não é menos ridículo do que era há 100 anos. Baum, 108. Um historiador famoso apresentou uma opinião contraditória. Será que os animais demonstram todos os aspectos observáveis da consciência? As evidências biológicas apontam para uma clara resposta positiva. Teriam então também o lado subjetivo? Dada a longa e crescente lista de semelhanças, parece-me que o peso da evidência está inexoravelmente tendendo para uma resposta afirmativa. Sinto que a comunidade científica agora inclinou-se a seu favor. Os fatos básicos acabaram retornando à origem. Não somos os únicos seres conscientes do planeta. Bars 7. Se os animais são seres conscientes e podem desempenhar funções cognitivas semelhantes às dos seres humanos, é possível perguntar se também exibem características comuns de personalidade. Um número crescente de psicólogos acredita que a resposta é afirmativa. A personalidade animal. No início da década de 1990, 2 psicólogos decidiram estudar 44 polvos vermelhos no aquário de Seattle, Washington, onde cientistas e cuidadores haviam notado que eles tinham personalidades diferentes entre si. De fato, eles deram às criaturas nomes que correspondiam com a natureza delas. Uma fêmea mais tímida foi chamada de Emily Dickinson, em homenagem à poetisa. Outra era tão agressiva e destrutiva que foi chamada de Lucretia McKevill, em referência à música sucesso do rock do início dos anos 1970, da banda Blood, Sweat and Tears. Os psicólogos observaram o comportamento dos polvos em 3 situações experimentais e verificaram que diferiam em 3 fatores: atividade, reação e fuga. A resposta à pergunta, os polvos têm personalidade, foi inexoravelmente afirmativa. Mather e Anderson, 93. Desde a época dessa pesquisa, os estudos têm documentado características de personalidade em uma variedade de animais, incluindo peixes, aranhas, animais de fazenda, hienas, porquinhos da Índia, chimpanzés e cachorros. Por exemplo, cuidadores observaram hienas em um zoológico e relataram que apresentavam características semelhantes às dos humanos, como excitabilidade, sociabilidade, curiosidade e assertividade. Ovelhas foram avaliadas por diferirem marcadamente entre timidez versus ousadia, e essa característica afetava seu comportamento. Ratos exibiram certo grau de empatia por outros ratos com dor, assim como chimpanzés, elefantes e golfinhos. Os orangotangos com grau elevado de extroversão e amabilidade e baixo grau de comportamento neurótico também apresentam um alto grau de bem-estar subjetivo. Além disso, os traços de personalidade exibidos por cachorros têm sido medidos com a mesma exatidão que em seres humanos. Foi demonstrado que elefantes exibem delicadeza, bom humor, exploração e altos níveis de atividade. Estudos de chimpanzés mostraram que eles exibem os traços de personalidade humana de extroversão, afabilidade e meticulosidade,
e mostram os mesmos declínios nessas características à medida que ficam mais velhos, assim como as pessoas. Para exemplos desses tipos de estudos sobre características de personalidade realizados com animais, ver Gosling, Kiwan e John, Genter, Finkmeyer e Trilmish, Hirayoshi e Nakajima, King, Weiss e Cizio 2008, Lee e Moss 2012, Miller 2006, Siebold, Erhard, MacLeod e Hopper, Siebert 2006, Weiss, King e Perkins. Como concluiu um psicólogo animal, com o advento dos estudos da personalidade animal, estamos obtendo uma apreciação ainda maior não só da distinção entre pássaros e animais e seus comportamentos, mas também de suas semelhanças profundas com nós mesmos e nossos comportamentos. Siebert, 2006. Se os animais são tão semelhantes aos humanos em termos de processamento cognitivo, temperamento e personalidade, isso significa confirmação adicional da importância da evolução em todas as criaturas vivas. Como veremos, o campo relativamente novo da psicologia evolucionista se dedica a investigar justamente essa questão. O estágio atual da psicologia cognitiva, com o movimento cognitivo na psicologia experimental e a ênfase na consciência na psicologia humanista e na psicanálise pós-freudiana, é possível observar que a consciência estava exigindo a posição central que ocupou quando do início formal da disciplina. A visão predominante do objeto de estudo da psicologia oscilou dos fatos subjetivos, com Wundt e Titchener, para os objetivos, com Watson e Skinner, retornando aos subjetivos. A retomada da consciência ocorreu de forma vigorosa e substancial. Armadilhas do sucesso. Como escola de pensamento, a psicologia cognitiva ostenta todo o aparato do sucesso. Na década de 1970, o movimento obteve tantos adeptos que conseguiu sustentar as próprias revistas especializadas. Cognitive Psychology, publicada primeiro em Cognition, e Cognitive Science, 77, Cognitive Therapy and Research, 1977, Journal of Mental Imagery e Memory and Cognition, 83. A revista Consciousness and Cognition começou a ser publicada em 1992 e a Journal of Consciousness Studies, em 1994. Hoje, existem mais de 40 periódicos tratando de vários aspectos sobre a psicologia cognitiva. Em uma ocasião, Jerome Bruner descreveu a psicologia cognitiva como uma revolução cujos limites ainda não podem ser previstos. Bruner, 2004. O cientista Roger Sperry, ganhador do Prêmio Nobel, comentou que a revolução da consciência ou cognitiva, comparada às revoluções psicanalítica e behaviorista na psicologia, é a reviravolta mais radical, a mais revisionista e mais transformadora. O impacto da psicologia cognitiva é sentido na maioria das áreas de interesse da psicologia norte-americana e europeia. Além disso, os psicólogos cognitivos têm tentado aprofundar e consolidar o trabalho de diversas grandes disciplinas em um estudo unificado e multidisciplinar de aquisição do conhecimento. Essa perspectiva, intitulada Ciência Cognitiva, é uma fusão de psicologia cognitiva, linguística, antropologia, filosofia, ciência da computação, inteligência artificial e neurociências. Vários laboratórios e institutos de ciência cognitiva foram criados nas universidades dos Estados Unidos. Alguns departamentos de psicologia passaram a se chamar departamentos de ciência cognitiva. Qualquer que seja o nome, a abordagem cognitiva para o estudo do fenômeno mental e dos processos mentais passou a dominar a psicologia e as disciplinas aliadas. Talvez a única característica que a ciência cognitiva compartilhe com seu predecessor, o behaviorismo, seja o uso do método experimental. Os métodos usados pela psicologia cognitiva para estudar a mente são os mesmos utilizados pelos behavioristas, enquanto ignoram ou negam a mente. Marken, Nvi. Cognição incorporada. Uma recente extensão da psicologia cognitiva, denominada cognição incorporada, reconhece que há aspectos físicos da cognição revelados na atividade cerebral, na sensação e na percepção. Como consequência, então, as respostas dos sistemas perceptivo e motor afetam, direcionam e, frequentemente, determinam os processos cognitivos que ocorrem na mente. Desse modo, a mente deve ser compreendida no contexto da sua relação com o corpo físico que interage com o mundo. Por exemplo,
Foi demonstrado que situações tão simples como segurar uma xícara de café quente ou fria pode afetar a forma como julgamos ou avaliamos a personalidade de outra pessoa. As pessoas que estavam em contato com as xícaras quentes fizeram avaliações diferentes daquelas que estavam segurando as xícaras frias. Em outra pesquisa, carregar pranchetas leves versus pesadas afetaram o modo como os alunos de faculdade avaliaram o valor de uma moeda estrangeira. Os que carregavam as pranchetas mais pesadas julgaram que a moeda valia muito mais do que aqueles carregando pranchetas leves. Assim, os sinais físicos deram contexto à situação e influenciaram os processos de pensamento, o que apoia a sugestão de que a maneira como processamos a informação envolve não somente a mente, mas também o corpo. Jostman, Lakens e Schubert, Mills, Nind e McRae, 2010. Sobrecarga cognitiva. Outro importante tópico na psicologia cognitiva é a sobrecarga cognitiva, que lida com essa atividade familiar, conhecida como multitarefas, multitasking. Uma pesquisa considerável mostrou que os estudantes universitários que foram expostos a uma variedade de imagens eletrônicas e de tarefas tiveram baixo desempenho. Eles não conseguiam se concentrar tão bem quanto os que não eram multitarefas. As pessoas multitarefas distraíam-se com maior facilidade, tinham dificuldade em organizar informações e em passar de uma tarefa para outra. Nass e Wagner. As pessoas multitarefas foram simplesmente desleixadas em tudo, disse um dos pesquisadores, Pennebaker. Isso explica por que tantos estudantes universitários que caminhavam pelo campus não viram o palhaço no exemplo que demos no início do capítulo 1. Quando se comparou um grande grupo de estudantes com idades entre 11 e 25 anos, os mais jovens eram bem menos afetados pela sobrecarga cognitiva. Os mais velhos, em idade universitária, não se saíram tão bem quanto as crianças. Portanto, foi sugerido que, ao menos aparentemente, os efeitos da sobrecarga cognitiva aumentam com a idade. Murray e Thompson. Críticas ao movimento cognitivo. Temos visto consistentemente que nenhuma revolução, mesmo que bem-sucedida, escapa das críticas. A maioria dos psicólogos behavioristas, seguidores de Skinner, se opõe ao movimento cognitivo. Mesmo os que apoiam o movimento apontam suas limitações e fraquezas, observando que há poucos conceitos com os quais a maioria dos psicólogos cognitivos concorda ou considera importantes, e ainda permanece uma considerável confusão acerca de terminologia e definições. Outra crítica relaciona-se à ênfase excessiva na cognição, em detrimento das outras influências sobre o pensamento e o comportamento, como a motivação e a emoção. A literatura especializada em motivação e emoção diminuiu ao longo das últimas décadas, enquanto as publicações relacionadas à cognição aumentaram. Ulrich Neisser sugeriu que o resultado disso é uma abordagem limitada e improdutiva do campo. O pensamento humano é apaixonado e emocional. As pessoas atuam sob motivações complexas. O programa de computador, ao contrário, não trabalha por emoção e é monomaníaco em sua singularidade. Neisser, Apud Goleman, 1983, p. 57. Ele percebeu o risco de a psicologia cognitiva fixar-se excessivamente nos processos de pensamento, do mesmo modo que o behaviorismo concentrou-se excessivamente no comportamento manifesto, ignorando todos os outros aspectos do funcionamento humano. A psicologia cognitiva não está terminada, está ainda em desenvolvimento. Portanto, ainda é cedo demais para avaliar suas contribuições definitivas. Ela tem todas as características que uma escola de pensamento tinha em seu auge: publicações próprias especializadas, laboratórios, encontros, jargões e convicções, bem como o zelo dos seus adeptos. Agora, falamos de cognitivismo, como já fizemos no funcionalismo e no behaviorismo. A psicologia cognitiva já se tornou o que outras escolas de pensamento se tornaram em seu tempo, parte da corrente principal da psicologia. E como vimos, é a progressão natural de todos os movimentos e revoluções quando estes se tornam bem-sucedidos. A psicologia evolucionista. A psicologia evolucionista tem sido tratada como a segunda onda da revolução cognitiva, o BI, 2001. De acordo com essa visão, a primeira onda foi a nova ênfase na consciência e na inteligência artificial. A psicologia evolucionista afirma que os indivíduos são criaturas ligadas ou programadas pela evolução para se comportar, pensar e aprender de acordo com as formas que favoreceram a sobrevivência ao longo de várias gerações passadas.
Essa abordagem é baseada na afirmação de que pessoas com certas tendências comportamentais e cognitivas têm mais chances de sobreviver, perdurar e criar proles. Conforme comentou um psicólogo evolucionista, os seres humanos que defendiam territórios, criaram filhos e se esforçaram para dominar eram mais propensos a se reproduzir com sucesso do que os humanos que não faziam essas coisas, resultando que seus últimos descendentes, membros da atual geração, geralmente têm todas essas tendências comportamentais. Funder, 2001. Os genes relacionados a esses comportamentos facilitadores da sobrevivência passam de geração a geração, porque se adaptam aperfeiçoando a forma de sobrevivência e o sucesso reprodutivo, e acabam disseminados, tornando-se instrumento padrão. Good, 2000, D9. A biologia é mais importante que a aprendizagem. Assim, de acordo com essa visão, o ser humano é moldado tanto, se não mais, pelo meio biológico quanto pela aprendizagem. Sem negar que forças sociais e culturais influenciam o comportamento humano pela aprendizagem, os psicólogos evolucionistas afirmam que o indivíduo é predisposto, ao nascer, a certas formas de comportamento moldadas pela evolução. A psicologia evolucionista lida com 4 proposições fundamentais. Todos os mecanismos psicológicos, em algum nível básico, originam-se de processos evolucionistas e devem sua existência a eles. As teorias de Darwin sobre a seleção natural e sexual são as mais importantes para os processos evolucionistas responsáveis por criar mecanismos psicológicos desenvolvidos. Mecanismos psicológicos desenvolvidos podem ser descritos como instrumentos de processamento de informações. Mecanismos psicológicos desenvolvidos são funcionais. Funcionam para resolver problemas recorrentes de adaptação que confrontaram nossos antepassados. Citado em David Bussen, Barker, 2006, Bus 69. Psicologia evolucionista é uma ampla área que faz uso de resultados de pesquisas de outras disciplinas, incluindo comportamento animal, biologia, genética, neuropsicologia e teoria evolucionista. Ela aplica esses resultados em todas as áreas da psicologia, como as que tratam de inteligência, personalidade e diferenças pessoais, psicologia social e comportamento de assumir riscos. Verbus, 2009, Kanazawa, 2010, Pawlowski, Atwal e Dunbar, 2008. Existe, afinal, unidade na psicologia? No capítulo 1, observamos que a psicologia atual está fragmentada em abordagens diversas para seus problemas, e que não há um único tema que reúna todas essas propostas em uma única psicologia. Os defensores da psicologia evolucionista afirmam que sua definição pode unir essas áreas discrepantes. Um dos fundadores da psicologia evolucionista, David Buss, 53, escreveu que ela representa uma revolução verdadeiramente científica, uma profunda mudança de paradigma no campo de psicologia, 2005. Em uma entrevista, no ano seguinte, ele chamou a psicologia evolucionista de uma das revoluções científicas mais importantes que já tivemos na história da psicologia, a Pudge Barker, 2006. As influências anteriores na psicologia evolucionista. Qualquer movimento que se denomine psicologia evolucionista deve oferecer os créditos a Charles Darwin. A ideia de que somente aqueles dotados de algumas características sobrevivem e reproduzem uma espécie com as mesmas qualidades parece ser a base da psicologia evolucionista. Assim como fora para Darwin, a emergência da psicologia evolucionista e das disciplinas correlatas sinalizam a realização da visão de Darwin. Buss, 2009 C. 140. William James. Em 1890, 31 anos da publicação do monumental trabalho de Darwin a respeito da evolução, William James utilizou o termo psicologia evolucionista em seu livro, The Principles of Psychology. James previu que um dia a psicologia se basearia na teoria da evolução. Também propôs que a maior parte do comportamento humano é programada no nascimento por predisposições genéticas chamadas instintos. Esses comportamentos instintivos seriam passíveis de modificação por meio da experiência ou da aprendizagem, mas inicialmente são formados independentemente das experiências. James acreditava ser instintiva uma ampla variedade de comportamentos, incluindo o medo de objetos específicos, como cobras, animais estranhos e altura, todos envolvendo claramente o valor de sobrevivência. Outros comportamentos instintivos, afirmava James, seriam moldados pelos pais: o amor, a sociabilidade e a pugnacidade, a propensão à luta e à disputa.
Ele afirmava que os comportamentos instintivos tinham evoluído por meio da seleção natural e de adaptações destinadas a lidar com problemas específicos de sobrevivência e de reprodução. Behaviorismo. Durante o reinado do behaviorismo, de 1913 a cerca de 1960, a noção de determinação genética do comportamento era vista como uma espécie de maldição. Todo comportamento era aprendido, afirmavam os behavioristas. Mas mesmo assim, durante esse período de supremacia e efetiva dominação do behaviorismo na psicologia, surgiam trabalhos a respeito da precedência das influências genéticas e das tendências herdadas sobre as respostas condicionadas. Por exemplo, no capítulo 11, vimos o trabalho dos alunos de Skinner, os Brelands, que treinavam animais para apresentações em circos, propagandas de televisão e feiras comerciais. Alguns desses animais demonstravam propensão à transferência instintiva. Os animais, às vezes, substituíam o comportamento instintivo por outros, reforçados por alimento, mesmo quando o instintivo interferia na obtenção de comida, uma violação clara do princípio básico behaviorista de que o reforço seria predominante. Tendências predispostas. Há um trabalho conhecido do psicólogo Harry Harlow, que realizou uma pesquisa sobre o amor materno dos macacos. Harlow criou filhotes de macacos com mães artificiais de dois tipos. Ambas eram construídas de armações de arame, mas uma era coberta de tecido de pelúcia macio e aconchegante, enquanto a outra era descoberta e dura, mas com mamilos para fornecer leite. Para os skinnerianos, era óbvia a associação do reforço apenas com a mãe que fornecia a recompensa do leite. Entretanto, quando os macacos ficavam assustados, agarravam-se na mãe coberta de pelúcia e não na que sempre lhes fornecia o reforço. Parecia haver outra força atuando, impossível de ser explicada pelo condicionamento operante e pelo reforço. Uma pesquisa realizada por Martin Seligman, o iniciador da psicologia positiva, demonstrou que era fácil condicionar as pessoas a ter medo de cobras, insetos, cães, altura e túneis. Difícil, no entanto, era condicionar o indivíduo a temer objetos menos ameaçadores e mais neutros, como um automóvel ou uma chave de fenda, Seligman. O medo de cobras sempre serviu para a sobrevivência e, consequentemente, para a evolução. Assim, presume-se que o indivíduo já nasça com essa predisposição. Entretanto, o medo de objetos neutros não teve valor para a sobrevivência ao longo de várias gerações, não sendo, portanto, transmitido. Seligman chamou esse fenômeno de preparo biológico. Esse conceito sugere que as fobias realmente são aprendidas por meios clássicos de condicionamento, mas que certos medos, que podem ter servido a algum propósito adaptador nos ambientes ancestrais, são mais facilmente condicionáveis. Sigurd Ward. A Revolução Cognitiva. A Revolução Cognitiva também foi uma precursora da psicologia evolucionista. O movimento cognitivo ligou a mente humana a um computador capaz de processar qualquer tipo de informação recebida. Parte da metáfora do computador da mente é a compreensão de que a mente, assim como o computador, deve ser programada para realizar sua vastidão de tarefas. Portanto, a psicologia evolucionista, além de se valer da revolução cognitiva, também expande sua importância ao considerá-la uma estrutura necessária para se compreender a natureza humana e animal. Concentra-se na importância do consciente que se desenvolveu com o tempo e dá grande ênfase à noção do computador como uma metáfora para todos os processos conscientes. Dois psicólogos evolucionistas famosos escreveram: os programas que abrangem a mente humana foram desenvolvidos por seleção natural para resolver problemas de adaptação regularmente encontrados por nossos ancestrais na caça e coleta. Problemas como encontrar um companheiro, cooperar com outros, caçar, coletar, proteger as crianças, navegar, evitar predadores, evitar exploração e assim por diante. A função desenvolvida do cérebro é extrair informações do ambiente e usá-la para gerar comportamentos e regular a fisiologia. Portanto, o cérebro não é apenas parecido com um computador. Ele é um computador, isto é, um sistema físico planejado para processar informações. Tooby e Cosmides. A influência da sociobiologia. Surgiu outro ímpeto mais contemporâneo da psicologia evolucionista, em 1965, quando o biólogo Edward O. Wilson, 29, publicou um livro totalmente inovador, intitulado Sociobiologia, a Nova Síntese, Sociobiology, a New Synthesis.
o qual tanto foi aclamado como veementemente criticado. 2 anos depois, era capa da revista Time. Nesse mesmo ano, Wilson ganhou a Medalha Nacional da Ciência e, durante a reunião anual da Associação Americana para o Progresso da Ciência, sociedade não caracterizada pela violência física, ele recebeu um balde de água gelada na cabeça. A tese ousada e corajosa de Wilson era uma afronta para muitas pessoas, porque o trabalho desafiava a crença de que todos são criados iguais e que somente forças sociais e ambientais podem melhorar o desenvolvimento humano. Wilson irritou as pessoas ao afirmar que as influências genéticas podem ser mais importantes que as culturais. Se todo comportamento for geneticamente determinado, então não há esperanças de modificá-lo por meio de práticas de criação e educação da criança ou por qualquer outro método. No entanto, não era esse o ponto central de Wilson, embora adotasse uma visão hereditária muito forte em uma época na qual esse tipo de perspectiva era mal visto. Wilson escreveu: o ser humano herda a propensão a adquirir estruturas sociais e comportamentais, tendência compartilhada por uma quantidade suficiente de indivíduos para ser chamada de natureza humana. Os traços determinantes incluem divisão de tarefas entre os sexos, ligação entre pais e filhos, grande altruísmo entre os semelhantes mais próximos, rejeição ao incesto, outras formas de comportamento ético, suspeita de estranhos, tribalismo, ordens dominantes entre os grupos, total domínio masculino e agressões territoriais diante da limitação de recursos. Embora o indivíduo seja dotado de livre-arbítrio e de escolha de retroceder em muitas decisões, os canais de seu desenvolvimento psicológico são, por mais que desejássemos o contrário, mais determinados pelos genes em certas direções do que em outras. Wilson, 1984. Como resultado do enorme protesto contra o livro de Wilson, a palavra sociobiologia acabou criando uma conotação tão negativa que caiu em desuso. Em 1989, quando um grupo de cientistas norte-americanos decidiu criar uma associação profissional para estudar o campo iniciado por Wilson, deram o nome de Comportamento Humano e Evolução da Sociedade, Human Behavior and Evolution Society, e procuravam evitar a palavra sociobiologia nos encontros. O campo de estudo iniciado por Wilson foi incorporado às visões modificadas de vários psicólogos norte-americanos, que chamavam seus trabalhos de psicologia evolucionista. Com esse nome aparentemente mais aceitável, o campo tornou-se imensamente popular. O estágio atual da psicologia evolucionista. A psicologia evolucionista lida com os mecanismos psicológicos de evolução que são conectados ou programados na cognição e no comportamento humano, porque foram bem-sucedidos na solução de problemas específicos de sobrevivência e reprodução na história evolucionária do organismo. Essa abordagem tornou-se altamente bem-sucedida e influente, ocupando um papel central na neurociência cognitiva. Confer et al. Apesar da sua popularidade, a psicologia evolucionista gerou críticas consideráveis, como todo novo movimento gera. Como vimos na sociobiologia, as pessoas que acreditam que os seres humanos são exclusivamente, ou pelo menos principalmente, produtos da aprendizagem se opõem a qualquer discussão a respeito de determinantes biológicas do comportamento. Se a natureza humana é determinada apenas pelo dom natural genético, não há possibilidade de forças culturais e sociais positivas alterarem o comportamento para melhor, ou de as pessoas tentarem exercer o livre-arbítrio. A resposta dos psicólogos evolucionistas para essa crítica é observar, como fez Wilson, que não se está afirmando que todo tipo de comportamento é imutável e determinado pelos genes. O comportamento humano é modificável, nós continuamos livres para escolher. As forças sociais e culturais são influentes e algumas vezes superam ou alteram a programação herdada para responder de determinada forma. Os opositores argumentam que a amplitude do campo torna a teoria difícil de ser testada de qualquer maneira convincente. A capacidade da psicologia evolucionista de explicar praticamente tudo não é nenhuma virtude. Funder, 2001, 10. Os críticos também questionam como é possível vincular ou conectar claramente uma história de adaptação em um comportamento específico, através de centenas de gerações, até chegar aos povos primitivos, onde o valor de sobrevivência do comportamento provavelmente se originou. História em construção. Não existe final.
Temos visto ao longo deste livro que cada nova abordagem da psicologia, cada nova tentativa de definir e redefinir o campo, teve críticas e pontos de vulnerabilidade aparente. Tal como no caso da psicologia cognitiva, ainda é cedo demais para julgar se a psicologia evolucionista terá seu valor legitimado. Também esse campo faz parte da história em formação. Um defensor do movimento da psicologia evolucionista resumiu o estágio atual da área nos seguintes termos: no momento, temos um princípio poderoso que acabará fornecendo a base para uma psicologia mais profunda e mais enriquecida. No entanto, ainda temos de trabalhar muito. Nesse Apud Good 2000. Assim, continua a busca pela abordagem verdadeiramente definitiva da psicologia, pela escola final de pensamento que possa caracterizar o campo por mais de algumas décadas. Será que a psicologia evolucionista ou a psicologia cognitiva se tornará o juiz final e definirá a psicologia e o seu objeto de estudo? Com base no que foi visto até aqui, provavelmente não. A única afirmação possível a partir da história da psicologia estudada até aqui é que, quando um movimento se formaliza em uma escola de pensamento, esta ficará em evidência até que um novo movimento apresente ideias que a superem com êxito. Quando isso ocorre, as artérias desobstruídas do até então jovem e vigoroso movimento começam a endurecer. A flexibilidade se transforma em rigidez, a paixão revolucionária começa a ser protetora da sua posição, e olhos e mente começam a se fechar para as novas ideias. E dessa maneira que nasce um novo sistema. Assim acontece no progresso de qualquer ciência, uma construção evolucionista para níveis mais elevados de desenvolvimento. Não há complementação nem final, apenas um processo interminável de crescimento, como as novas espécies evoluem das antigas e tentam se adaptar a um ambiente em constante mudança.